Amém? Quero agradecer mais uma vez pelo privilégio que o Senhor tem conosco aí no aniversário e hoje também. Amém? O Senhor fica na liberdade, que Deus possa usar o Senhor tremendamente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do pastor Antônio Afonso, assim como o Senhor sempre usou, meu Pai. Ó Pai, nesse lugar, que o Senhor também possa usar tremendamente agora para abençoar o teu povo, a tua igreja. E uma palavra que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem usado homens para trazer palavras para nós. Que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Usa a vida dele. E que o Espírito Santo tenha liberdade na vida dele e através da vida dele para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Giovanni, muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita gratidão e com alegria que eu estou aqui com os irmãos. Para mim é uma honra e eu profetizo que nessa igreja, um povo cheio do Espírito Santo. Aleluia! O pastor terminou de orar aqui, uma sede própria para essa igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Moisés caminhava com quem via o invisível. E nós somos os Moisés da última hora. Nós somos aqueles que caminham sobre as águas. E quando vamos caminhando, se o mar não se abrir, o Senhor nos fará passar sobre ele. E nós somos pessoas de fé. E nós precisamos de crescer na nossa fé a cada dia. Eu preciso de olhar para a minha vida hoje e compará-la com a semana passada, com o mês passado, com o ano passado, com 5 anos atrás, e ver de lá para cá quanto eu cresci. Não é assim que uma mãe vai observando a estatura do seu filhinho. Você já imaginou você com um filhinho, uma filha, já com 20, 30 anos, e a estatura está lá ainda pequititinho, e essa pessoa está ali com 20 anos, querendo ainda uma chuca, querendo uma mamadeira? Não. Se há um crescimento natural, meus irmãos, muito maior é o crescimento espiritual. Amém. A palavra de Deus tem como propósito que nós possamos crescer no conhecimento, na sabedoria e na graça do Senhor. Amém. Agora, jamais cresceremos se não meditarmos na palavra de dia e de noite, se não tivermos vida de jejum e oração, e se não tivermos comunhão com o Espírito Santo na igreja. Sem isso, não crescemos. E eu queria que você abrisse junto comigo a palavra. Vou meditar aqui numa palavra bem objetiva, uma palavra que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu queria ler o versículo 21, 22 até o 24, e depois nós retomarmos aqui no 35 até o 43. Amém? Você gostaria de ter uma grande fé? Você já foi ressuscitado? E eu vou ser mais ousado. Você já ressuscitou alguém? No final nós vamos ver. Você já ressuscitou alguém? Já foi usado por Deus para ressuscitar alguém? Leiamos aqui então Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do 21 até o 24. E depois vamos retomar aqui do 35 até o 43. Amém? Todos acharam aí? Amém. Leiamos então. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. 35.
Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Deus querido, nós temos aqui já posto diante de Ti o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Viemos, ó Deus, ainda diante do Senhor para clamar a Ti, para que a nossa mente, Pai, esteja destravada, destrancada, que estruturas de pensamento, fortalezas da mente, que resistem ao agir da Tua palavra e ao falar do Teu Espírito, sejam, Senhor, desfeitas nesse momento. Oramos por um ambiente, meu Pai, inteiramente saturado pela Tua presença, pela unção do Teu Espírito, que do Teu altar desça fogo, esse fogo purificador, onde possamos nós sermos purificados, Pai, dos nossos pecados, apartados das nossas iniquidades, sejamos purificados das nossas consciências de obras mortas, no nosso espírito, meu Pai, de toda sorte de perversão, desobediência e rebelião contra o Senhor. Pai, oramos, ó Deus, para que somente o Teu Espírito tenha liberdade para agir, para falar, e que possamos, ó Deus, ser meramente um instrumento nas Tuas mãos, e a começar em mim, o Senhor fale, meu Deus, a palavra que o Senhor quer ministrar no nosso coração, de forma que sejamos alcançados pelo poder da Tua palavra, que gera fé na nossa vida, que sejamos, ó Deus, envolvidos pela unção que quebra todo jugo, que haja, Senhor, cura física na vida dos Teus filhos, que haja, Senhor, restauração e, sobretudo, Pai, ressurreição nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, eu sei que você saiu da sua casa e veio aqui com o propósito não somente de trazer as bênçãos que você buscou nesse dia para compartilhar conosco, com a igreja, mas você também veio buscar bênçãos para a sua vida, porque aqui é a casa do oleiro, é onde nós somos transformados de barro em vasos de bênção. Aqui é o lugar onde flui também a unção e o poder do Espírito Santo. Tristemente, hoje nós vemos, né, pastor, a igreja às vezes vazia como gostaríamos de não vê-la, porque queríamos ver a igreja cheia. Hoje é dia de oração, é dia de falar de uma maneira especial
o povo se reunir para levantar um clamor ao céu diante do trono, mas nós vemos que as pessoas têm as suas ocupações, mas um dia essas ocupações terminarão, acabarão. E tristemente um dia, as pessoas que hoje deixam a igreja como uma supérflua opção para depois, um dia essas pessoas irão correr para ela e encontrarão aqui apenas um templo e algumas pessoas que, como elas também, deixaram a igreja para lá, para o lado, porque a igreja mesmo terá ido embora e o Espírito Santo terá ido com ela. E nós precisamos entender aquela palavra que Jesus falou: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Meus irmãos, a igreja é um lugar onde Deus escolheu para se manifestar a sua presença, o seu poder na comunhão dos irmãos, na comunhão. Eu, lendo hoje o livro de Atos dos Apóstolos, meditando, eu estava vendo uma coisa interessante. Ali quando aconteceu o Pentecostes, né, o Espírito Santo desceu ali com poder, com aquele fogo, com aquela unção. Estava ali, Jesus havia falado com 540 pessoas para estarem ali, não se ausentassem, que não se ausentassem de Jerusalém. Mas tinham 120 pessoas naquele cenáculo naquele dia. Mas o interessante é que os outros, muito provavelmente, estavam naquela festa de ramos, de barracas, que estava acontecendo lá fora. Estava acontecendo uma festa religiosa lá fora, meus irmãos, e estava bombando a festa lá fora. Mas o Espírito Santo agora estava lá no cenáculo, onde Jesus falou. E muitas vezes as pessoas hoje estão deixando de buscar a Deus na comunhão da igreja, na comunhão com os irmãos, e estão procurando, como já falamos, né, aqui, o pastor tem falado, as pessoas hoje estão ficando muito aí nas redes sociais e comendo aí às vezes uma erva envenenada, porque a teologia liberal está aí campeando pelas redes sociais. E se a pessoa não tem conhecimento da palavra, ela vai comer muita comida estragada aí nas redes sociais. Tem homens de Deus falando aí, e muita coisa boa nas redes sociais, mas até para fazer a escolha nós precisamos de ter esse discernimento. Senão nós vamos estar comendo uma comida estragada ali e ainda lambendo os beiços, achando que estamos saboreando muita coisa. Ovelha que anda em muito pasto, ela tem indigestão. E aqui nós vemos um fato interessante, que Jesus, ele havia então voltado, né, no barco, ali estava do outro lado, voltou no barco, e uma grande multidão. Jesus sempre foi seguido por uma grande multidão, mas quando você vai lá no Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que aquela multidão dispersou rapidamente, quando Jesus falou: a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte alguma comigo. E muitos deles ali falam: esse discurso, quem é que pode ouvir isso aí? Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, meus irmãos, é se alimentar de Jesus. E muitos deles foram saindo. Eu imagino que ali, né, Judas Iscariote falou: Senhor, a igreja vai ficar agora na bancarrota, porque lá os dízimos não vão embora. O Senhor volta e fala com eles que o Senhor está equivocado no que o Senhor falou. Senhor, conserta essa situação aí, Senhor. Quanta gente aí, a igreja está ficando vazia. O que foi que Jesus falou? Irmãos, não foi bem isso que eu quis dizer. Não. Jesus, vós também quereis ir? Vocês querem ir também? Mas
foi dito: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então nós vamos, meus irmãos. Nós vamos para as filosofias desse mundo. Nós vamos para toda essa falácia teológica que está aí à nossa volta. Nós precisamos vir para a simplicidade da palavra. Já falávamos aqui em outra ocasião que a Bíblia é o único livro que, quando você o abre, o autor se coloca do seu lado para poder acompanhar você na leitura. É o único livro. Machado de Assis não tem isso, nem José de Alencar, nem essa de Queiroz. Tem somente o livro que o Espírito Santo escreveu, que inspirou para ser escrito. Quando uma pessoa abre ele para ler, você entra lá dentro do seu quarto, no recesso do seu lar, se você abre a Bíblia, o Espírito Santo se coloca ali do seu lado para te fazer lembrar de tudo aquilo que foi ensinado. E nós precisamos nos alimentar. Quando nós estamos alimentando da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de Jesus, da carne e do sangue do Filho de Deus, porque as palavras dele são espírito e vida. Então Jesus, ele estava chegando ali e diz aqui no verso 22 que se aproximou dele um dos principais da sinagoga, meu irmão. Sinagoga era onde a lei era ensinada. E esse homem chamado Jairo, ele chegou e ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele era um dos principais da sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus, como nós também precisamos fazer. E aqui diz que insistentemente suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Essa filha aqui que está à morte pode ser alguma coisa na minha vida e na sua vida. Pode ser alguma esperança, alguma expectativa, alguma coisa que você tem anos que você está orando, que você está buscando uma esperança, uma promessa que você se apegou a ela, e quando você olha assim, está morrendo. É um filho que está nas drogas, é um marido que já, olhando humanamente, vemos ou vê-se que ele não quer se converter, é um familiar, um pai, uma mãe com o coração empedernido. Essa filhinha que está à morte pode ser alguma esperança no seu coração, que você fala: já tem tantos anos que eu estou buscando isso e não acontece. Essa cura, essa dor que insiste em não se desapegar das minhas ilhargas, do meu organismo, e você chega ainda ali no último ímpeto e você fala: Senhor, essa situação está morrendo, está à morte, Senhor. Senhor, eu estou vendo meu filho morrer nas drogas, eu estou vendo meu marido, Senhor, indo embora. Eu estou vendo o meu casamento sendo dilacerado. Eu estou vendo que todas as coisas estão agonizando para ir a óbito. E aqui diz que ele falou: Senhor, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Eu penso, quando eu leio esse texto aqui, meu irmão, eu fico pensando assim: esse homem deve ter tentado muitos recursos também, porque normalmente o ser humano deixa para buscar a Jesus como última instância. Que hoje você vai pleitear justiça de alguma forma, você vai na primeira instância, de repente ali você pensa que ganhou, eles te jogam para a segunda instância, depois da segunda instância te jogam para a terceira instância e de repente o negócio está lá no STF e vai caminhando dessa forma. Mas nós não precisamos passar por esses estágios na vida espiritual, porque nós podemos ir na Suprema Corte
diretamente, porque nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. E aqui diz no verso 24: Jesus foi com ele. Meu irmão, quando Jesus é tocado, quando Jesus é provocado pela fé simples e pura do nosso coração, ele realmente, Jesus graciosamente, ele atende. Qual foi a pessoa aqui na Bíblia que você já viu buscando Jesus e que Jesus simplesmente fechou as portas, fechou o questão para você? Acabou. Até Judas, meu irmão, Jesus, até no último momento, Jesus chegou para aquele homem e falou: amigo, amigo, amigo. Jesus quis salvar aquele homem até o último momento. Ninguém que foi a Jesus voltou de mãos vazias, e não será eu nem você que iremos voltar de mãos vazias. Nós precisamos sim de ter esta fé que fala: Senhor, vem e impõe as tuas mãos nessa situação que está agonizando na minha vida. Vem, Senhor. Eu estou sofrendo há tantos anos. Tem tantos anos que eu estou sofrendo com uma enfermidade e ela não retroage. Agora, aqui, de propósito, eu pulei aqui esse texto do 25 ao 34, porque aqui diz que Jesus foi com ele. Só que nesse entreveiro aí, Jesus lá vai caminhando com o homem aflito, porque a filha está agonizando em casa. Ela está agonizando lá. E aquele homem imbuído de ansiedade, ele ali propenso a ver algo acontecer pelo poder de Jesus. De repente Jesus é paralisado por uma multidão e uma mulher com um fluxo de sangue. Imagina a agonia daquele homem, meus irmãos. Imagina como aquele homem ficou, ele vendo ali aquela mulher ali, chegou por trás de Jesus, tocou nele, aquela multidão acotovelando, e toda aquela situação ali paralisou toda aquela caminhada de Jairo até a solução do seu problema. Às vezes você vai e parece que Deus está agindo, que Jesus está indo com você, que a coisa vai acontecer, e de repente acontece alguma coisa que é até uma bênção também. Você vê que Deus está agindo numa outra situação, mas parece que Deus deixou o seu caso de lado. Não é assim? Deus deixou o meu caso de lado. Ele não quer saber de mim, não. Ele deu preferência para aquela mulher lá. Meu caso é um caso de vida ou morte. É um caso onde a minha filha já está nas últimas. E é uma criança, essa mulher aí já é uma senhora. E Jesus parou para atendê-la, está ali, naquele imbróglio todo com aquela multidão. E aquele homem ali com o seu coração latejando dentro do seu peito. E ele pensando, ele esqueceu de mim. Ele me largou de lado. Ele me deixou de lado. Meus irmãos, aconteceu comigo uma coisa há muitos anos atrás. Meu filho mais novo, Áquila, ele era bem garotinho, estava com 11 anos. E numa madrugada, aquele menino tinha crises de asma que eram severas com ele, aquelas crises de asma, e ele tinha aquelas crises, eu tinha que correr com ele para o hospital, ele tomar aquele vaporizador lá, aquele Berotec, né, mais aquelas outras substâncias ali, para ele melhorar, porque senão não melhorava não. E isso foi muitos desde a mais tenra infância dele. Mas chegou um dia, ele com 11 anos, era mais ou menos 3 horas da madrugada, e aquele menino começou a ter uma crise. E ele ficava... E eu via que aquele garoto, ele a qualquer momento ele podia ter uma parada
Meus irmãos, branco que nem uma cera na cama, suava que o suor descia contingentemente pela sua fronte. E eu sem carro, e nessa época não tinha SAMU como nós temos hoje. Tinha que carregar e levar nas costas para o hospital. 3 horas da madrugada. E eu ali na minha angústia, na minha aflição, eu falei, meu Deus, me socorre na vida do meu filho. Como que eu vou fazer isso? Me ajuda, Senhor. O que eu faço? Não tenho carro, não tem como eu agora ir atrás de alguém aqui para poder pedir alguém para poder me dar socorro. Como que eu vou fazer, Senhor? Esse menino está morrendo. O Espírito Santo de Deus simplesmente falou assim, ore por ele e unja ele. Você tem óleo aí, unge ele e ore por ele. E eu prontamente fiz isso, eu busquei o óleo. E ele estava lá, assim, todo o suor, a sua blusinha estava toda empapada de suor. E ele tendo assim, o corpo dele dava aquelas convulsões. E eu peguei o óleo e fui passando o óleo no seu peito, passando o óleo nas suas costas, na sua fronte e clamando o nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, toca nos pulmões do meu filho, toca nas suas vias aéreas superiores e inferiores, libera, Senhor, o fluxo de ar no pulmão do meu filho, cura ele, Senhor. Meus irmãos, eu fui clamando e eu fui vendo aquela coisa diminuindo, e eu fui vendo ele escorregando para debaixo do cobertor que estava sobre ele, e ele foi ficando quietinho, e eu já tinha assim passado o óleo no corpo dele todo, e ele ficou inerte, quietinho ali. Eu falei, meu Deus. Aí eu pus o meu ouvido assim no peitinho dele e estava lá o coraçãozinho dele. Hoje ele está com 33 anos, casado com uma nora muito linda que eu tenho e um netinho muito lindo chamado Augusto. 1 ano e 6 meses. Nunca mais esse menino teve uma crise de asma. Nunca mais. Nós precisamos exercer a fé que o Senhor nos deu. Muitas vezes nós confiamos no médico e precisamos realmente procurar o socorro médico, que é a bênção de Deus, mas confiamos na farmacologia e buscamos ali toda uma terapia medicamentosa, mas às vezes Jesus fica ali por último, ou às vezes até deixado de lado naquela situação que nós estamos vivenciando. E aconteceu que aquele homem então estava ali, meus irmãos, de lado, vendo toda aquela situação ali com aquela mulher do fluxo de sangue acontecendo, e ele, imagina você numa situação dessa e a sua filha, seu filho, uma situação sua que está ali já nas últimas para morrer, e você praticamente foi ignorado naquilo ali. Mas Deus tem os seus caminhos sobre as tormentas. Deus tem o seu propósito. Eu acho engraçado que às vezes a gente pergunta para uma pessoa assim, e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Ele falou, Deus no controle. Mas eu vejo que as atitudes daquela pessoa estão me dizendo que ele colocou Deus no controle dele. Né? Deus no controle. Né? É do jeito que eu quero. É na hora que eu quero. É do jeito que eu acho que deve ser. Mas, na realidade, Deus tem o absoluto controle de todas as coisas desse mundo. Aquele que mede quantos milímetros cúbicos de ar você vai aspirar durante o dia, e ele criou a massa de ar para poder te manter você vivo.
aquele que sabe do número de fios de cabelo que você tem na cabeça, aquele, meu irmão, que segura o sol, as estrelas, a lua no seu devido lugar, fazendo o seu percurso. Ele tem o controle sobre o seu organismo também. Ele tem o controle das suas células sanguíneas, suas células nervosas, seu cérebro, tudo. E ainda que nós enfrentemos a degenerescência natural da vida, somos sujeitos à enfermidade, somos sujeitos a tantas coisas, Deus ainda assim continua no controle de todas as coisas. E aqui diz o seguinte, que no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus estava ocupado lá com a mulher, e ele estava falando com ela lá. No início ele falou assim, uma certa mulher, e lá no final Jesus está falando assim, filha. Não é mais uma certa mulher, agora é filha. A tua fé te salvou. Jesus está falando aquilo ali, mas nada escapa, meus irmãos, ao conhecer e ao perceber de Jesus. Jesus estava ali falando com aquela mulher, aquela multidão toda ali naquela algazarra toda pelo que havia acontecido, mas Jesus percebeu quando chegou uma turma lá da casa do Jairo e falou assim: olha, a sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Não precisa incomodar o mestre, não. Jesus escutou isso aí. Talvez você tenha uma situação na sua vida, a sua esperança parece que está agonizando, que está morrendo, e às vezes chega um ponto que alguém falou: rapaz, pode esquecer isso aí, acabou. Vocês não vão ter mais um tempo aqui em Dourados, vai ser possível mais não. A igreja realmente não vai poder se expandir aqui. Alguém pode chegar e falar assim: mas o pastor Joaquim é um homem de fé, Martinha também, e os irmãos também, né? Não, né? Jesus está atento, meus irmãos. Só que Ele trabalha provando os nossos corações para desconstruir, desfazer toda a estrutura de incredulidade dentro de nós, meus irmãos. Porque a incredulidade, ela trabalha para emperrar e impedir o milagre de Deus na nossa vida. E é interessante que o oposto de fé nem é incredulidade. O oposto de fé é dúvida. A palavra de Deus diz: não duvidais, não duvide, não duvida não. E aqui Jesus então ouviu essa conversa aqui daquela turma que veio lá da casa de Jairo. Tua filha já morreu, sua esperança já morreu, acabou, não precisa mais ir orar, não precisa ir à igreja mais não precisa pedir a Deus não, acabou. O homem ali encerrou o negócio, falou que não vai vender, que não vai poder mais, vocês não vão poder adquirir mais a propriedade que vocês querem. Não, meus irmãos, a hora que cessam os recursos humanos é que o poder de Deus está pronto para poder agir em seu favor, em nosso favor. E aqui diz, verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem considerar essas palavras aqui, já morreu, acabou, não incomoda o mestre não. Jesus, sem considerar tais palavras, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quando alguém chegava para você e falava: não tem jeito, o seu filho tem jeito, não, está perdido mesmo, vai morrer aí pelo mundo afora, seu casamento acabou, sua família desmoronou, não temas, crê somente. Alguns estudiosos dizem que tem escrito nessa palavra aqui, essa palavra na Bíblia, eu nunca contei e não sei
que tem aqui na Bíblia 365 vezes essa palavra não temas. É um não temas para cada dia do ano. Cada dia uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, acabou, não tem jeito, findou, o Senhor fala para você, não tenha medo dessa situação não. Não tenha medo dessa situação. Meus irmãos, quando eu vi meu filho tremendo ali em cima da cama e ali já quase numa parada cardiorrespiratória ali, eu sinceramente eu temi. E foi a hora que o Espírito Santo também chegou para mim e falou, não temas, vai lá, pega o óleo, vem orar por ele. Não afrouxa agora não. Se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. E aqui diz, né, Jesus, sem acudir atrás de tais palavras, disse ao chefe das sinagogas, não temas, crê somente. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Meus irmãos, Jesus, ele não se deixa acompanhar por gente que já está com a sua fé atrofiada. Pessoas, olha, não se una a gente que está com uma fé aleijada. Pessoas que não estruturam a sua vida pela palavra. Não ande com essas pessoas. E quando eu digo aqui andar, pastor, então tem que ir para 7 metros, vou para lá. Não é isso. Eu falo andar em comunhão de ideias. Comunhão de ideias. É você que precisa influenciar essas pessoas com a sua fé. E não deixá-las te influenciar com a incredulidade e as dúvidas que permeiam a sua visão cristã. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. E nós estamos caminhando aqui para finalizar. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Você lembra de novo? Você acabou de morrer uma pessoa ali, aquele alvoroço, né? Aquela situação toda ali, gente falando aqui, alguns talvez falando, o Jairo saiu daqui, foi atrás daquele homem lá, para ele poder vir curar. Ele já curou muita gente lá, nós sabemos, e ele não quis vir aqui. Ele parou lá para poder atender outra pessoa e ignorou o Jairo. Então estava um alvoroço ali, né? E no meio daquele alvoroço, aqui está escrito no verso 38 ainda, diz que os que choravam e os que pranteavam muito. Então o povo estava pranteando, tinha outros que estavam chorando. Nessa época que tinham as carpideiras, né? Pessoal que era alugado por dinheiro para chorar nos velórios. Glória a Deus. O pessoal era alugado para ali fazer um choro, fazer um coro com a família, né, para que o choro fosse realmente bem sentido. E diz, né, que o alvoroço constituía num choro de muitos e num pranto também de muitas pessoas. Então estava um alvoroço acontecendo ali. No verso 39, olha aí que interessante. Ao entrar, lhes disse, quando Jesus disse, né? Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O pessoal estava chorando, meus irmãos. Estava pranteando. O que eles fizeram? Imediatamente começaram a rir e zombar. Esse camarada não está com nada, não. Olha só, ele não quis atender o Jairo, então agora chegou aqui, está falando que a criança do meio está completamente fora de área. Fora de realidade. Esse Jesus não está com nada, não. Sabe de nada. Não sabe de nada, inocente, né? Ele não atendeu o Jairo lá e agora chega aqui e está querendo embromar o Jairo e a família, falando que a menina está dormindo. Que coisa mais inusitada. Então eles começaram então a rir e a zombar de Jesus. Assim, meus irmãos, é esse mundo aí à nossa volta.
Já vi pastores com filhos, meus irmãos, escravizados debaixo do severo vício das drogas, e pessoas, às vezes dentro da família, às vezes até dentro da igreja, chegavam ao pastor e falavam: você não é um homem de Deus? Você não já salvou tanta gente aí? Por que você não salva o seu filho? Por que você não tira o seu filho dessa situação? Às vezes você é crente, você está vivenciando, você está na igreja e o seu marido às vezes está no outro caminho, a sua esposa também não está querendo vir para a igreja, seu filho, sua filha também não está querendo vir. O que adianta você ir para a igreja? O que adianta você estar na igreja? Olha aí a situação que está aí. Mas você está indo como Jairo buscar socorro. Você está vindo aqui nesse lugar como Jairo buscar socorro. E Jesus está vendo o seu coração. Ainda que tenha parecido uma situação que Jesus não está chegando lá ainda, contudo, Ele está trabalhando no seu coração para remover todo resquício de religiosidade, todo resquício de autossuficiência. Como aquele fato, Jesus, quando ele ouviu que Lázaro tinha morrido, Jesus ainda ficou por lá. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. E a irmã de Lázaro já Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse pisado na bola, não tivesse ficado lá, o meu irmão não teria morrido, Mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou: onde é que vocês o puseram? Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal, Senhor, vai lá não. Está fedendo já. Mas sabe por que isso aí? Porque havia uma crença entre os judeus que até 3 dias, uma pessoa que morria, ela poderia ainda ser trazida à vida por um processo natural. Eles criam na tal da catalepsia, que poderia durar até 3 dias. Jesus deixou chegar no quarto, porque ali não teria nenhuma possibilidade dele ter passado por esse processo. E a coisa realmente foi vultuosa. Às vezes o Senhor está permitindo que uma coisa postergue, demore um pouco na sua vida, mas Ele está tratando, Ele está trabalhando. Ele, aqui diz que ele lá ia com Jairo para a casa de Jairo. Ele estava indo para lá. E ali naquele caminho ele parou, porque ele precisava tratar tanto com Jairo, quanto com aqueles incrédulos que estavam ali. E de quebra, enquanto ele estava tratando com aquela situação lá, ele foi ali estancar um fluxo de sangue que durava já 12 anos. E aquela mulher, naquela situação, foi completamente curada. É assim que o nosso Jesus trabalha, é assim que o nosso Jesus age nas nossas vidas. Aqui diz então, ao entrar, verso 39, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. 40. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Jesus sempre vai mandar a incredulidade para fora antes de operar o milagre. Ele sempre vai empurrar para fora da nossa vida a incredulidade para que o milagre aconteça. Aquele pai que tinha aquele filho, que quando Jesus desceu do monte da transfiguração, que os discípulos de Jesus estavam ali disputando com os fariseus ali, e os escribas e aqueles doutores da lei, quando Jesus perguntou para eles: o que está acontecendo? E o pai daquele menino falou: Senhor, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio deles. E os discípulos estavam ali discutindo com eles teologia.
né? Discutindo teologia com os doutores da lei. E Jesus falou, né? Trazei aqui o seu filho, né? E aquele pai falou: olha, o demônio ora joga ele na água, ora joga ele no fogo. E Jesus falou: Senhor, se podes, Jesus virou para ele: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. O problema não está com Deus, o problema está do nosso lado, é a incredulidade do nosso coração. É o nosso coração empedernido, é o nosso coração emborrachado, endurecido, empedrado dentro do nosso peito, que impede o fluir da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender que Jesus sempre vai empurrar para fora a incredulidade. Aqui Ele mandou que todos saiam todos. Entrou lá dentro daquele quarto onde a menina estava morta. Somente os pais da criança, Pedro, Tiago e João. E quando ele entrou, verso 41, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Hoje o Senhor está falando com você, com aquilo que aparentemente está morto dentro da sua vida, da sua família. Está falando: Talita cumi, levanta-te. Ele vai ressuscitar. Aleluia. Aquilo que aparentemente está morto dentro de você. Jesus quer te dar um avivamento, um despertamento espiritual, fazer a sua vida espiritual com mais sabor, com mais intensidade. Quer fazer fluir sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Você vai fazer diferença dentro da sua casa. Você vai fazer diferença na sua família. Você vai fazer diferença no seu local de trabalho, na sua vizinhança, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver: essa pessoa tem algo diferente na vida dele. E o algo diferente na sua vida é a unção do Espírito Santo produzida por uma fé que se apoia inteiramente na palavra e na pessoa de Jesus, e que é conduzida pelo poder do Espírito Santo. Verso 42 diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Vocês vão ficar admirados com você, meu irmão, porque aí existe um povo eivado de religião, de religiosidade. Mas os olhos do Senhor, quando percorrem aqui em Dourados, procura corações que são inteiramente dele. Corações que ao amanhecer, no embocar do dia, no crepúsculo do sol, no chegar da noite, estão em íntima comunhão. E através da sua vida, meu irmão, Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecer. Sinais, prodígios, maravilhas acontecerão através da sua vida. Você vai pôr a mão na vida dos enfermos e eles vão ser curados. Você vai pregar o Evangelho e as pessoas irão ressuscitar. E aqui eu chego para poder te dizer, perguntei no início: você já ressuscitou alguém? Ora, meu irmão, a palavra de Deus diz: Ele vos ressuscitou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então eu e você somos pessoas ressuscitadas. Porque nós pensamos que Jairo, essa menina aqui, o filho da viúva de Naim, todas aquelas pessoas ali que Jesus tocou e que foram trazidas, aquelas pessoas reviveram, Jesus, Lázaro, reviveram, mas eles morreram novamente, acometidos por outro tipo de enfermidade, por outro tipo de consequência. Mas aquele que é ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, ele
o seu vizinho, pregue para o seu familiar, pregue para os seus colegas de trabalho, porque você estará ressuscitando pessoas, meus irmãos, transportando essas pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Jesus, ele disse que nós faremos obras iguais e maiores do que as que ele fez. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Jesus reviveu algum número de pessoas ali. Mas Pedro, com uma simples pregação no Pentecostes, ele ressuscitou 3.000 almas. 3.000 almas. Logo depois uma leva maior ainda, né, pastor? E quando você prega o evangelho para uma pessoa e essa pessoa se converte, você ressuscitou essa pessoa, porque você tirou ela do império das trevas e ela foi transportada para o reino do Filho do seu amor. E a palavra de Deus aqui, ela diz: ressuscitai mortos. O verso está no imperativo. Você recebeu o dom de ressuscitar mortos, porque você olha esse tanto de gente, igreja aqui no domingo está em culto, aqui do lado está um monte de gente ali que só tem vida biológica, mas espiritualmente estão mortos. E cabe a mim e a você ressuscitá-los através do poder do Evangelho, pela unção do Espírito Santo. E finalizando aqui, meus irmãos, verso 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. O Senhor quer nessa noite ressuscitar aquele que está agonizando aí na sua vida. Talvez você está com uma fé esmaecida, Ele quer vivificar a sua fé, fazer de você uma mulher, um homem cheio de fé. Meus irmãos, porque a fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela obtém o impossível. A fé. E é isso que Deus quer trazer para o nosso coração. Então eu queria que você se colocasse de pé aí e que nós fizéssemos aqui uma oração. Nós não precisamos, meus irmãos, não muito falar, mas nós precisamos tocar no coração de Deus com a simplicidade do nosso coração, com a sinceridade, a honestidade daquilo que nós buscamos diante dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja reunida. Deus, o Senhor tem dado a essa igreja um pastor que tem fé, tem visão, tem compromisso. E eu oro para que ele seja cheio, meu Pai, cheio do Espírito Santo de Deus, de maneira que ele seja um homem de fé e que a sua fé contagie a fé das suas ovelhas. Abençoa, Senhor, a sua esposa, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, meu Pai, nesse grupo que aqui está, as pessoas que estão doentes no corpo, precisando, Senhor, de algo, Senhor, que venha de Ti para curar. Por isso eu oro, meu Pai, toca desde a planta do pé até o alto da cabeça, na vida dos Teus servos e servas. Que o Senhor traga cura, uma unção de cura nessa igreja, nessa noite. Senhor, que ninguém aqui volte para casa nessa noite, ó Deus, levando um moribundo dentro da sua alma, uma esperança moribunda, uma esperança que está agonizante, mas que o Senhor, ó Deus, reviva, meu Pai, a esperança, a promessa, a fé no coração dos teus filhos. Tira toda a apatia, Senhor, ó Deus, religiosa. Traga cura no corpo, traga cura, Senhor, para a alma, para o coração. Entra, Senhor, encontra a alma dos teus filhos. E aí, Senhor, de alma e espírito, o Senhor traga cura, Senhor, de traumas, ó Deus, vividos no passado. Que o Senhor esteja destrando
bloqueios que têm impedido o caminhar interior de cada um dos teus servos e servas, e que eles possam viver em novidade de vida, cheios do teu Espírito Santo. Aviva esta igreja, aviva esta obra, derrama teu Espírito Santo, derrama fogo no teu altar, o fogo purificador, o fogo refinador, meu Pai, e que daqui o Senhor levante um remanescente de crentes, de servos, de filhos do Senhor, que há de contagiar esta cidade de Dourados, meu Pai, onde vidas sejam, Senhor, levantadas, como essa menina foi levantada pelo teu poder, vidas ressuscitadas e alcançadas para o tua glória. Senhor, eu profetizo a bênção do Senhor sobre essa obra. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre essa igreja. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Maria, dos seus filhos, dos seus servos. Eu profetizo cura na vida dos seus filhos. Eu profetizo a bênção da libertação, meu Pai, de tudo aquilo que escraviza, que prende, que trava, que tem, ó Deus, impedido o crescimento e o caminhar dos teus filhos. Encha cada um com a unção e o poder do teu Espírito, Pai. Nós te damos graças, nós te louvamos, porque o Senhor é grande, grande é o teu poder. Que haja em cada um de nós também, Pai, uma fé grande, e que nós possamos andar, meu Deus, ou sobre as águas turbulentas deste mundo, ou Deus, pescando almas, Deus veio e ressuscitou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa igreja. Muito obrigado por esse povo, meu Pai, que persevera, ainda que seja pequeno tamanho, mas que o Senhor nos multiplique, meu Pai. E essa igreja vem, Senhor, a não comportar a quantidade de vidas que o Senhor há de trazer para aqui. Que o Senhor desperte aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas que o Senhor desperte neles o espírito de comunhão, o espírito de fervor espiritual. Senhor, ateia uma chama nessa igreja, que comece nesse púlpito, Deus, nesse grupo maravilhoso de jovens que, ó Deus, te serve, tangendo e cantando louvores ao teu nome. Ó Deus, e que essa chama ela se alastre por este auditório e alcance essas ruas e a cidade de Dourados, e o teu nome seja engrandecido e glorificado aqui neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.